Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Me chamo Bruno. Hoje eu vou falar de uma animação, um filme da Disney maravilhoso, coisa linda. Está no meu top 4. Não é um top 5, não é um top 3, porque top 5 teria que ter o quinto filme e eu não tenho uma definição ainda de qual que é o quinto filme. Mas os 4 eu tenho. No final do vídeo eu vou falar a ordem, mas vamos falar de hoje do filme Aladdin. Desenho Aladdin, animação Aladdin, puta que filme maravilhoso. Eu vou falar aqui muita coisa pra falar do filme, né? Eu adoro Aladdin, ele é um dos meus favoritos, como eu já disse. Então vamos falar, destrinchar o que eu acho do filme e o porquê que é tão bom pra mim, beleza? Começando. Aladdin, cara, assim, vamos começar pela trilha sonora. Já começa com aquela música de abertura. Putz, como aquela música é maravilhosa. Ela tá páreo a páreo, assim, entre as melhores pra mim, com a do Rei Leão, né? A primeira lá da Pedra do Rei. Cara, a abertura do Rei Leão e a abertura do Aladdin tem músicas fantásticas. Eu só acho que a do Rei Leão ainda é melhor, não pela música em si, mas pelo contexto. Como ela tem a abertura do Rei Leão é perfeita. Perfeito. Então eu acho que a da Aladdin só fica um pouco abaixo por conta da abertura, que eu não acho tão boa quanto a do Rei Leão. Mas é incrível. A música lá do. As noites na Arábia e o dia também. Putz, muito boa. Eu amo essa música. Não só ela, como o filme em si tem muitas músicas boas. Então, são clássicos, tá? São músicas que caem bem, estão no tempo certo. Então, assim, trilha sonora do filme do Aladdin é fantástico. Fantástico. A animação, que eu acho que é o principal ponto, né? Porque quando você tem um filme de animação, o principal ponto é a animação. Então, o filme é antigo, tá? Do Aladdin, já para os tempos atuais, já faz mais de 30 anos que foi lançado. Então, é um filme datado, né? Mas datado de uma maneira boa ou maneira ruim? Eu acho que ele é de maneira boa, tá? Dificilmente você vai ver, dificilmente eu vejo algum filme da Disney com uma qualidade ruim de animação, tá? Deve ter, eu não me lembro de cabeça nenhum, tem filmes muito mais antigos que são incríveis. Pô, A Branca de Neve e Sete Anões, acho que é o primeiro filme animado da Disney completo, longa-metragem, lá de 1900 e bola. E pô, o filme ainda é lindo de animação, é fantástica. Então, a qualidade de animação da Disney é impecável, não tem como reclamar. Então, o filme é maravilhoso na animação, tá? As cores são bonitas, são vibrantes, a expressão dos personagens, você consegue sentir a expressão dos personagens de um desenho, né? Então, pô, quem fala do gênio, né? O gênio lá da lâmpada, ele é maravilhoso, as expressões dele são incríveis. Então, a animação do filme, top demais, tá? Agora vamos falar dos personagens, tá? Aqui é onde eu vou me alongar porque eu quero falar de alguns específicos. Eu vou falar de 4 personagens específicos que pra mim são os principais do filme, né? Que é o próprio Aladdin, que é o principal do filme, o nome tá no filme, né? Tá dele. A Jasmine, que é a princesa, o Jafar, que é o vilão, e o gênio, que é o alívio cômico do filme, né? Então nós temos 4 personagens, tem outros ali que são importantíssimos, como o Apu, o Tapete, o Sultão, tem os personagens, mas acho que esses 4 é o que faz a trama girar, né? Temos ali todo o contexto do filme, então vamos falar um pouco dele. Começando pelo principal, obviamente Aladdin, vou falar um pouco dele aqui. Eu amo o personagem, tá? Eu acho que o Aladdin é um dos, se não o melhor personagem da Disney. Por que eu falo isso? Das animações eu falo, no caso, né? Porque ele é esperto, cara. Ele é inteligente, mas ele não é aquele inteligente de matéria. Ah, eu sei matemática, eu sei português. Ele não tem esse estudo, né? Por quê? Porque ele é um garoto pobre, ele é um garoto órfão, vive nas ruas, ele rouba pra se alimentar, sabe? Então ele é um cara, ele é quase o Chaves malandro, né? Inteligente, porque o Chaves é meio burro, né? Eu adoro o Chaves, amo o Chaves, mas ele é burrinho. Então o Aladdin é o contrário, ele é um cara que aprendeu a sobreviver nas ruas, com a manha, sabe? Com jeito. Então ele vive dessa forma. Mas a principal qualidade dele, pra mim, é a empatia, que eu acho que é o que faz ele se diferenciar de todo mundo ali. Ele é empático, ele pensa no bem-estar do próximo. Tem uma cena logo no começo do filme, quando apresenta o Aladdin, mostra ele roubando ali comida para se alimentar, tem toda uma questão de fuga, que é muito legal a ação ali dele fugindo dos guardas. No final ele consegue, né, a maçã que ele estava querendo comer, e na hora de comer ele vê crianças com fome ali, e ele doa a maçã que ele teve tanto trabalho para roubar, doa para a criança comer. Então você vê que não importa a dificuldade que ele esteja, ele consegue pensar no bem-estar do próximo. E isso é uma coisa extremamente difícil, até mesmo na vida real, tá? É muito raro. Eu acredito que eu me esforço para fazer assim, para ser assim, mas não é sempre. Muitas coisas eu sou egoísta, então mano, do jeito que ele faz ali é uma coisa linda de se ver. Então você vê, ele é um personagem que é malandro, tá? Ele não é um cara 100% bonzinho, não, ele rouba, né? Mas pelas circunstâncias,
há de aceitar ou não, vai de cada um que vê o filme. Roubar nunca é o caminho mais para aquele momento, parece ser a única alternativa para ele. Então, ele rouba, ele engana, ele mente, ele não é um cara 100% puro, mas a empatia que ele tem pelo próximo, ele consegue sobressair sobre os defeitos dele. Então, essa qualidade de empatia, de ser empático, ela sobressai sobre tudo. Então, mesmo ele talvez não querendo demonstrar isso, isso faz dele um personagem bom, né? Bom assim, na questão de pensar no próximo. Então, eu acho isso louvável e pra mim eu não consigo ver outro personagem da Disney, assim, de filmes, de desenho que tenha essa qualidade. Talvez o Hércules, né, no filme, na animação da Disney, ele tem isso mas ali é a profissão dele, né? Ele quer ser herói, ele quer ajudar o próximo porque é a profissão que ele busca para alcançar um outro objetivo. Então ele faz isso, mas não é que foi uma escolha dele e que ele queira fazer por vontade. E o Aladdin sim, o Aladdin faz por vontade própria. Ele pensa no próximo. Então você vai ver isso mais vezes no filme, né? Não só nessa cena da criança que eu já acho foda, que cena maravilhosa. Tipo, você olha e fala, nossa, cara, toca, coração, sabe, coisa linda. Bem dramática no momento que tem que ser. Então achei legal pra caramba e mais pra frente isso vai acontecendo também. Então o Aladdin, além de tudo isso, ele é esperto, né, como eu disse, mas ele também é mentiroso, é larápio, é safadinho, parece um ladrãozinho mesmo. Ele é um ladrão mesmo, então você vê que ele tem essas características, né? E isso não abandona ele no filme todo. Isso faz dele ser quem ele é. Então ele aceita isso, apesar das diferenças que vai pra frente lá. Então o Aladdin é esse, por isso que eu gosto tanto dele. Jasmine, cara, Jasmine pra mim ela é perfeita. Eu amo a Jasmine, porque assim, ela é uma patricinha, né? Ela é uma filha do sultão, que é o rei ali, né? Que é o cara que manda. Ela é rica, só que ela é aquela tipo de princesa igual a Andrômeda da mitologia grega. Ela é uma princesa que ela quer ajudar o povo. Ela sabe o que é um governo, né? Tipo, governar. Ela quer ser, ela vai, teoricamente, ela não pode ser sultona, porque nas regras ali não pode ser mulher, né? Pelo que, se eu entendi direito, só pode ser homem, então ela tem que se casar e ser a rainha do sultão, né? Não pode dessa forma. Mas ela quer ajudar o povo, então ela fica presa lá no castelo dela, no palácio, ela não pode sair, então ela não sabe como vive. E ela faz fugas, como uma princesa rebelde, né? Ela faz fugas do palácio disfarçada para ver a situação do povo. Então ela quer entender, ela quer aprender e a partir disso quer melhorar. Só que assim, o filme se passa numa época, pelo menos acredito eu, né? Em que, ou uma região, eu também não sei como é a cultura lá, mas que as mulheres praticamente não têm poder, né? Não tem poder de fala, não tem poder de ação, elas meio que não podem se expressar. E mesmo ela sendo filha, a princesa do país ali de Ágraba, ela não, a opinião dela cagou pros outros. Tipo, se um sultão falar não, então ela não pode fazer nada. Então assim, ela tem o cargo de princesa, mas na prática isso pouco importa. O que ela faz quanto a isso? Já que ela sabe que ela não pode chegar e falar, ó, faça porque eu tô mandando, porque ela não consegue fazer isso, ela é inteligente. A Jasmine pra mim é uma das mais inteligentes ali, se não a mais esperta dos personagens. Ela sabe manipular com palavras, então ela utiliza, logicamente, do charme feminino, ela utiliza da lábia, ela sabe jogar ali as palavras certas no momento certo para poder conseguir o que ela quer. E ela pensa no bem-estar do povo, então assim como a Aladdin, ela também tem empatia. Só que a empatia dela eu acho que é um pouco menor por causa da criação dela, que ela faz isso meio que que é uma obrigação como princesa. Ela vê isso como, não obrigação, mas um dever, né? Ela vê que é o dever dela como princesa do país servir ao povo. Não porque ela nasceu com aquilo como o Aladdin pela circunstância. O Aladdin não tem nada e mesmo quando ele consegue alguma coisinha, ele pensa no próximo e continua sem nada. Ela tem tudo, mas ela tem tudo por uma questão de nascimento e por dever, pelo cargo que ela exerce, ela tem que passar isso para frente, ela sente que tem que fazer isso. Então, são circunstâncias diferentes, mas para o mesmo objetivo. Eu acho que isso que é o que pega ali, né? É principalmente o que chama um pouco a atenção dela no Aladdin, né, para mim. Que mais ali? A Jasmine é maravilhosa, né? Já falei. Agora, o Jafar, que é o vilão. Cara, o Jafar é sensacional, porque o Jafar é o seguinte, ele é um vilão que ele tem um único objetivo. Ele não quer dominar o mundo, ele não quer destruir o mundo, não, ele quer ter poder, ele quer ser o ser mais poderoso do mundo, ele quer falar, ó, ninguém está acima de mim, ele quer ser o que está acima de todos, né? Sendo bem mais direto na palavra, ele quer ser Deus, ele quer ser o cara que fala, ó, todos estão abaixo, ninguém está acima de mim, então ele tem esse ego, né? Ele tem essa coisa, mas isso não impede ele de ser inteligente. O Jafar é muito inteligente, se você pegar pra ver, ele tem planos, né? Porque assim,
para e pensa, ele quer o poder, esse é o objetivo dele. Para ele, qual que é o maior cargo de poder, qual que é a pessoa poderosa ali no país? É o sultão. Então ele tem como objetivo ser sultão. Ele quer ser o sultão do país lá, por quê? Porque ele quer ser o poderoso, quer ser o manda-chuva, ele quer ser o foda. É isso. Para ele, aquele é o limite. Ele não consegue ver outras coisas além do sultão. Porque aonde ele vive, o convívio dele, né, a existência dele gira em torno do quê? O sultão é o poderoso, então é isso que ele busca. Então para ele buscar, eu falo que é inteligente por quê? Porque ele pensa em maneiras de ser sultão, só que assim, ele não tem família, ele não tem dinheiro, ele não tem parentesco com gente influente, então ele não teve nada, então ele tá tentando ser o que ele quer ser através do próprio esforço, e o esforço dele, ele sabe que por regras, por leis, ele não vai conseguir ser sultão, então ele utiliza de meios para chegar nesse fim, e eu acho isso fantástico, porque é um cara que utiliza do que ele tem, dos recursos que tem, tá? Então você vê, o principal objetivo dele é ser sultão, certo? Que é o que ele quer. Pelo que eu vi no filme, ele busca duas maneiras de chegar nisso. A primeira, obviamente, é conseguir a lâmpada para ter o desejo lá do gênio, que ele pesquisou sobre, né? Ele descobriu que existe isso, que é o jeito mais fácil, mas ele não sabe como chegar lá, porque ele precisa ter uma pessoa pura, aquele papinho todo lá de universo, né? Para poder conseguir a lâmpada da caverna lá dos mistérios, e ele tá procurando as relíquias para achar a caverna. Ele acha as relíquias, ele acha a caverna, mas ele não consegue entrar, porque ele sabe que ele não é uma pessoa boa. Então, se eu for lá, tô lascado, então eu vou ter que achar alguém fazer isso por mim, trabalho sujo. Só que assim, ele tá perdendo a esperança e fala, não vai ser dessa forma, porque é uma pessoa raríssima para encontrar com esse coração bom, né? Então é difícil. Então, além desse objetivo que ele tá tentando lá ainda para conseguir a lâmpada, ele busca outros meios, que é o quê? Que é através do casamento. Olha que interessante. Ele não é aquele padrãozinho de o vilão ama a princesa e ela não gosta dele, ele força o casamento ali para poder, porque ele quer ela. Ele não quer a Jasmine, mas ele precisa dela, porque ele quer ser sultão. Então o meio que ele encontrou para poder chegar nesse cargo é se casando com ela. Então ele foi eliminando as pessoas que são prováveis candidatos, né, a se tornar marido dela, e pelas leis lá do país de Ágaba que eles têm, se não houver pretendentes de uma certa idade, o conselheiro do sultão casa com a princesa. Então ele é o conselheiro, ele estava chegando nesse patamar. Mano, é o que eu tenho. Quando chegar nessa patamar de sultão, de casamento, né, o marido da princesa, ele elimina o sultão e ele é o próximo da linha. Então ele seria. Então ele tem esse plano A, que é a lâmpada, que é mais fácil, né? Ou o plano A, que é a Jasmine, não sei. Pra mim, o plano A da Jasmine é o mais fácil de se conseguir, porque ele consegue eliminar os pretendentes, ele tem feito isso. E o da lâmpada é uma questão de acaso, né? Pra mim seria o plano B, então vamos pôr dessa forma. E por último, então você vê que ele tem esse poder, ele tem essa ambição de ser poderoso. Esse é o ponto dele que o Aladdin vai explorar lá na frente. Vamos lá. Primeiro, o último que falta é o gênio. Cara, o gênio é um alívio cômico, isso que não tem muito o que falar. Ele é engraçado, ele é legal pra caramba, as referências dele são ótimas, ele faz piada de tudo. Ele é um carismático, cara. Você vê o gênio a entrada do gênio já é fantástica. Toda vez que ele aparece, é engraçado, você ri, você gosta. Eu me divirto, acho o gênio maravilhoso, é o personagem mais engraçado do filme. Porém, aqui temos que entrar no canto, né? Eu acho ele tudo isso, mas eu acho que ele se completa muito bem com o Aladdin, tá? Porque o Aladdin no filme de animação, ele além de esperto, ele é o protagonista, que é o filme dele, ele tem muito destaque, tipo, o brilho é ele. Você vê que o gênio, apesar de todo aquele poder, toda aquela influência que ele tem, tudo aquilo, ele ainda consegue ficar abaixo do Aladdin. O Aladdin consegue superar ele na questão do protagonismo. Ele consegue ser mais impactante. Então, isso é perfeito. Você tem um filme do Aladdin, o Aladdin é o personagem principal e ele é o destaque. O gênio é um puta de um complemento. Ele consegue fazer o filme ficar muito mais foda, assim, incrivelmente legal, divertido pra caramba. A partir do gênio, você começa a risada, você começa a rir, você vê a cena, você fica, mano, que da hora, cara. Então, assim, é muito da hora. O gênio, ele dá um âmbito, um plus muito maior pro filme, mas não consegue, ele não ofusca o Aladdin, o que eu acho muito importante, porque o Aladdin é o personagem principal. Então, falei, os personagens principais aqui são incríveis. Eu amo o Tapete, eu amo a Apu, tem o Iago, chato pra caralho, mas tem muito personagem lá, né? Agora eu falo um pouco da história aqui, só pra arredondar. O que eu gosto, que eu falei do Aladdin, que ele é empático, né? Tem empatia como o dom dele, mas que ele talvez não saiba disso. Por ter essa empatia pelos outros, ele é reconhecido lá na caverna, lá dos mistérios, como uma pessoa pura. Então ele é autorizado a entrar na caverna. Só que aí, é muito legal, porque ele é um ladrão, né? Ele, principalmente o Apu, né? O Apu é um macaquinho dele lá de estimação, que ele aprendeu com o Aladdin a furtar as coisas. É uma natureza dele, a característica que ele aprendeu e ele domina isso, então ele faz isso.
ele vê coisa valiosa e ó, surrupia. Então, por ele entrar lá, tem muitos tesouros na caverna, o ser da caverna fala, ó, não toque nenhum objeto, só pegue a lâmpada, que é o que você vai pegar, o único que você, é o que você quer, você só pode pegar ela, não pega mais nada. Então o Aladdin, ele segura, ele vê coisas incríveis, maravilhosas, um monte de tesouro, mas ele segura, ele fala, mano, não, pra me pegar só aquilo, é isso que eu vou fazer, não preciso de mais que isso, sabe? Então, é incrível como ele tem essa força de vontade. O Apu já não, né? O Apu ele pega lá coisa que não devia, tá toda merda. E o filme segue, eu não vou contar a história aqui porque quero que você assista. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui, que eu acho muito plausível falar, é o quê? A questão da Jasmine com o Aladdin. Pra mim é uma situação muito atípica, tá? Porque assim, existe o contato da Jasmine com o Aladdin antes dele conseguir a lâmpada, né? Que é o que? Quando ele tá roubando lá, tem aquela cena das crianças e tal, a Jasmine tentou ajudar, ela fez merda e o Aladdin resolveu a situação e tal. E deu a fruta pra criança e tal, tipo, essa cena do Aladdin sendo empático mexeu com a princesa, porque é o que ela buscava, é o que ela quer ser, né? Que empatia, que as pessoas se ajudem. Então ela viu isso nele e falou, caramba, por mais que ele seja um ladrão, um bandido, olha o que ele fez pela criança, tipo, eu acho uma coisa maravilhosa. Mas, aqui é onde eu quero chegar um ponto, eu não acho que a Jasmine se apaixonou pelo Aladdin ali. Eu acho que chamou a atenção dela, ela gostou daquela situação, ela gostou dele, da conversa, ele é um cara interessante, mostrou que ele se mostrou verdadeiramente como um sem-teto, morador de rua, ele vai para um telhado lá para passar a noite, sabe, não tem dinheiro para comprar uma comida, então ele se mostrou verdadeiramente que isso chamou a atenção, então ela gostou dele pela forma como ele seguia a vida, como ele vivia a vida, então assim, gostar, achou interessante a pessoa, não acho que é uma paixão, nossa, Cinderela bateu o olho e foi. Não, não é isso. Por que eu falo que não é isso? Porque você vê que depois dessa situação dos dois, ele descobre, né, que ela é uma princesa e tal, eles se afastam. A princesa vai seguir a vida dela, ele segue a vida dele, acabou. Ela pode até ter pensado nele no começo, o Aladdin foi legal, é um cara bacana e tal, mas cara, ele não tinha por que ela ficar pensando nele muito. Ela tinha outras coisas na cabeça, ela tinha outros objetivos, então assim, a vida dela seguiria normalmente e o Aladdin morreria. Tipo, ela teria talvez uma lembrança, um cara legal que eu conheci, e já era. Não é que ela ficava lá, eu amei ele, não, não teve isso. Mas o Aladdin teve, ele achou ela lindíssima, tipo, a paixão partiu dele pra ela, não dela pra ele. Isso que é um ponto. Normalmente, pelo menos que eu me lembre, é as princesas que se apaixonam pela pessoa lá, né? A Bela e a Fera, Corcunda de Notre Dame, que mais que eu posso colocar aqui? A própria Cinderela, que viu o príncipe, todo aquele papinho, né? Mas aqui não. Aqui é o Aladdin que se apaixona por ela pela primeira vista. Pela beleza, pela gentileza dela, porque ela é uma menina gentil, é uma menina aventureira, que na hora que ele falou, vamos por aqui, ela foi. Então, assim, ele se apaixonou. Aí, a vida dele também seria normal. Ele já tinha na cabeça, pô, não tem como eu chegar nela, porque ela é uma princesa, cara. O que eu vou fazer? Eu sou um pobre lá, safado, que não tem nem onde cair morto, eu não tenho casa, não tenho nada, eu tenho que roubar fruta para sobreviver. Então ele sabia disso. Então para ele também seria a vida, porque ele falou, mano, não tem como chegar nela. Eis que surge o universo, magia, trovões de Zeus, que vem a questão da caverna, que ele consegue o gênio lá, a lâmpada. Aí ele viu a oportunidade. Ele falou, mano, eu tenho o poder, tenho a chance de ser alguém que ela possa olhar, sabe? Então ele usa isso. Aí uma coisa que eu acho da hora, o gênio fala pra ele várias vezes, cara, eu posso fazer o que for que você pedir aqui. Ele não tem o poder de fazer a pessoa se apaixonar, né? Ele já explica isso. Mas ele fala, eu posso te transformar no cara mais foda do mundo. Mas não é isso que vai fazer a Jasmine se apaixonar, é você ser você mesmo. Ele sempre fala isso, que a pessoa ser ela mesma, ela vai cativar, vai conquistar. Mas, gente, convenhamos, né? Se o Aladdin não tivesse feito lá o negócio do príncipe Ali, todo aquele chamariz, ele nem entraria no palácio. Ele nem conversaria com ela de novo. Não teria uma segunda conversa, não teria nada. Então aquilo foi muito bom para ele se aproximar dela. Aí ele começou a se aproximar dela, eles começaram a conversar mais, ter mais diálogo. Ela descobre rapidamente que ele é o Aladdin. Eu não lembro se ela pergunta como ele conseguiu aquilo, mas acho que não. Ela só fala, sem mentiras, né? Então, assim, ele foi logo uma mentira para ela, né? Para poder ser quem é, mostrar uma pessoa que ele não é. E mesmo assim, isso foi o que possibilitou eles se encontrarem de novo. Então, pô, é difícil, né, cara? Você falar que tem que ser você mesmo, tem que ser verdadeiro. E o filme te fala, ó, se você não tiver um gênio com pedidos, você não ia chegar na mocinha não, cara. Você ia ficar aí chupando o dedo. Então, assim, o filme ele dá uma lição de moral, de questão de humanidade, de empatia, que eu acho fantástico, que o Aladdin é. Mas
também te mostra a diferença de mundos, né? Cara, é muito difícil você chegar numa pessoa com, eu vou dizer aqui no nosso, um nível social diferente. Você ser uma pessoa que mora na favela, você ser uma pessoa que mora aqui em São Paulo, no Morumbi, que é a parte rica, é muito difícil bater. Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que é impossível, estou falando que é difícil. Pode acontecer, mas assim, para você se adequar à vida da pessoa, tanto dela com você, dele com ela, dependendo da situação, é complicadíssimo, tem que ter muita mente aberta, muito sacrifício, então não é fácil. Então o filme mostra isso. Eles iam seguir rumos diferentes, mas o universo bateu ali na questão do gênio e eles conseguiram se encontrar, conseguiram ter papo, aquilo fez eles se aproximarem. Houve a questão de salvamento da cidade, o Aladdin de pobre, inútil lá na sociedade, não tinha nada, se tornou meio que um herói da cidade, então ele teve um passe mais livre, ele conseguia ter um pouco mais de recurso, então ele tinha poder, ele podia entrar no palácio agora, então assim, as coisas melhoraram para ele a partir daquilo, sabe? E isso é uma coisa muito interessante no filme, porque não é um filme padrão, não é, vou salvar da pobreza, não. Aconteceu o gênio lá, tudo, que é a parte mística, que é muito foda, mas a paixão, que é o amor deles, cresceu com o tempo. Não foi uma paixão de... Talvez o Aladdin, que eu falei, se apaixonou na primeira vista lá, pelo primeiro encontro. Mas a Jasmine, ela começou a gostar do Aladdin com o tempo. Ela gostou do primeiro momento, lógico, não precisa que não, mas ela teve que ter um segundo encontro, ela teve que ter um terceiro, ela teve que conhecer ele melhor, ver o que ele fazia da vida, ver o que ele quer pra vida, como ele é de verdade. Ela teve que conhecer o cara para realmente gostar dele. E as ações dele dizem muito. Então, a primeira ação dele de mentir pra ela, sendo que é o príncipe ali e tudo, ela ficou encacofada. Ela falou, mano, não é esse cara, é mais um que tá mentindo, é mais um que tá me iludindo. Ela não queria. Depois que o Aladdin começou a se mostrar, ó, eu sou o cara pobre, você lembra de mim, eu sou aquele lá, desculpa tal. Então ele começou a mostrar mais dele pra ela, aí como ela começou a gostar. Como eu falei, se não tivesse o gênio, não teria nem essa oportunidade. Então ele teve que ter essa oportunidade para depois se mostrar quem é e com o tempo ganhar o amor dela, né? Que é bem difícil, a Jasmine é uma das mais difíceis aí de conquistar. Bichinha arretada, eu adoro ela, fodástica. Então assim, gente, filme do Aladdin, maravilhoso, a história é incrível, o final é muito bom. Eu acho que o Aladdin, utilizado a esperteza, ele conseguiu pegar a maior fraqueza do Jafar, que é o ego dele, e utilizar isso contra ele sem ele perceber. Então assim, o Aladdin ele vai aprendendo no filme como as coisas funcionam. O gênio explica algumas coisas, ele vai aprendendo como são as coisas também, ele vai conhecer as pessoas e vendo as fraquezas delas. Então ele não é um cara mais forte, não é um cara mais guerreiro, só que ele utiliza as fraquezas, ele consegue ver o ponto fraco e se aproveitar daquilo para poder conquistar o que ele precisa. E isso é muito forte, ele usar o ego do Jafar contra ele foi brilhante, brilhante, brilhante. O filme é muito bom. Então aqui eu vou despedindo, tá? Eu vou finalizar o vídeo agora, já tá bem longo. Adoro Aladdin, por isso que eu tô falando bastante, muito bom mesmo. Espero que vocês assistam o filme, quem nunca viu, porque já é um filme antigo, mas você que tem a minha geração aqui, dos anos 80, anos 90, com certeza já viu. E cara, acredito que vocês concordam comigo que esse filme é fantástico, tá? Aladdin, gente, eu quero me despedir, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por verem. E, deixar minha lista aqui, meu top 4, né, que eu prometi. Vou falar o top 4 aqui dos filmes da animação que eu gosto, tá? O primeiro é Viva, A Vida é uma Festa. Esse filme é fantástico. Hoje, dia 6/5/26. Até hoje, esse filme é o melhor pra mim de animação. Viva, A Vida é uma Festa. O Rei Leão é o segundo melhor. Aladdin é o terceiro. E o quarto é o Cão e a Raposa. Como eu amo esse filme, o Cão e a Raposa. Um dia falarei sobre ele, beleza? E muito obrigado por assistir. Aqui eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Beijo a todos e tchau, tchau!